Foda. Ô, Nicolas, deixa eu fazer uma pergunta assim, como um usuário do iFood, né? Eu sempre vejo lá, quando eu peço, tá lá, taxa 12,90. Eu sempre achei pouco, né? Quando eu posso. A gente nunca tem grana, então a gente acaba não dando caixinha, às vezes, e quando você vai pagar, quando é fora do iFood, às vezes eu peço pro cara, passa aqui R$ 10, R$ 5 aqui no cartão. Então eu sempre tive a ideia que eu pagava 12,90. E daí eu fiquei sabendo agora, pelas reivindicações de vocês, que é 6,50. Então por que aparece 12,90 lá? Isso que eu não entendo. Isso é interessante porque, assim, você até fez uma pergunta que eu não respondi, me desculpa, que é como que foi o apoio das pessoas que não entregam, né, da sociedade de forma geral, ao nosso movimento. E foi legal, porque muita gente descobriu essa situação justamente nesse momento e falou, cara, que maluquice que é essa, né? Porque eu achei que eu estava pagando a taxa para o entregador, né? Não é, gente, não é, tá? O iFood, ele faz o seguinte, ele tira do restaurante, tá, em torno de 30% do faturamento. É um sócio que não tem uma panela, não botou um centavo, né? E tá ali, ele tira em torno de 30% do restaurante. Ele tira do cliente aquela taxa de serviço, a taxa da entrega, né? E mais ali aquele percentual ali do que ele tirou do restaurante, que é o lanche mesmo que chega para você, a comida que chega para você. E do motoboy, ele não repassa a taxa integral. Ele não repassa. E pior, tá? Porque se eu pego uma entrega aqui, para entregar aqui, e a outra para entregar aqui, ele me paga R$6,50 nessa, e me paga 3 nessa. Paga metade só, né? Caralho, isso não é nem justificado, não tem nem porquê, né? Sendo que ele cobrou de você e de você os R$12,90, né? Sim. Então, assim, não é à toa que o iFood tem uma receita desse tamanho. Simplesmente não é à toa o fato de ele ter uma receita gigantesca, né, de 7 bilhões. E aqui cabe também informar que isso é uma receita operacional. Isso significa que é só a receita que ele obtém dentro do negócio principal dele, que são as entregas. Nós podemos discutir dados depois, tá? Que vai ser uma parada interessante para a gente falar, que é uma outra fonte de receita que não aparece em lugar nenhum, mas que está ali. Então, assim, como a gente conseguiu colocar o alvo diretamente na empresa, né, eu acho que as pessoas começaram a se assustar mesmo, falaram assim, caraca, mano, mas assim, se está tendo uma receita de 7 bilhões, existe previsão de aumento desse ano, de 50%. E é o iFood que publica isso, orgulhosamente, né? De 50% no crescimento dessa receita. E os caras não têm reajuste há 3 anos? Peraí, alguma coisa está errada. Então o apoio ele foi massivo, né? É claro que a gente tem uma corrente que odeia, por princípio, o motoboy, né? É uma categoria que é precarizada demais, que é marginalizada, que tem um linguajar próprio, né? Que tem toda uma forma de se portar, e aí com isso gera um certo hate, né? A galera fica assim, não gosto de motoboy, a gente vê isso o tempo todo, a gente está acostumado, né? E aí essa galera também se manifesta e fala assim, que bom que os motoboys estão paralisados, pelo menos hoje a gente não vai escutar a buzina na pista. Se deram mal, porque nós estava tudo na pista mesmo, é lá que é o nosso lugar, né? A gente foi igual e buzinou mais ainda fez redandã em conjunto. As pessoas buzinou de forma organizada, né? Exatamente, tiveram que engolir a gente. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então a pergunta da Luísa aqui, só trazer a pergunta que acho que faz todo sentido. O iFood pode punir vocês, cara? Ele pune o tempo todo. Ele pune o tempo todo aqui na nossa cidade, aqui em Juiz de Fora. Eu estava em São Paulo ainda, e estava aqui, uma das organizadoras do nosso movimento aqui, mandou ontem mesmo, falou assim, o iFood me bloqueou, tá ligado? Então, assim, isso já começou por várias razões, tá? Uma, porque eles identificam quem estava brecado, isso é muito fácil para eles, porque eles têm acesso ao nosso telefone inteiro, né? E por outro lado, para poder desmobilizar e manter seu serviço funcionando, eles liberam contas a rodo que estava ali, né, que é o exército de reserva deles. Eles têm um exército de reserva inédito na história do capitalismo, então eles começam a liberar muita conta, a gente tem prova disso. Tá? Por quê? Porque a gente entrou no iFood como cliente, fez pedido e aparece um motoboy indo até você, a gente entrou no perfil do cara, tava lá, uma entrega. Então, liberou ali, agora, ele começou agora. E quando a gente tá no bloqueio, a galera chega e a gente fala assim, irmão, a gente tá em paralisação, não é para coletar não. Aí o cara fala assim, mano, eu não sabia, comecei hoje. Então o cara já entrega pra gente que o iFood tá liberando conta para poder quebrar a nossa mobilização.
ali nos dias. Já é clássico, a gente começa a ver as caras novas na rua e tal. Então, ele cria essa punição, tanto por um lado, para que a gente aprenda a não fazer, quanto pelo outro, porque depois que, no dia da mobilização, ele libera tanta conta, como é que ele vai equilibrar isso? Né? De novo. Agora tem muito mais motoboy que ele precisa. Então, ele vai ter a necessidade de começar a limpar e, obviamente, ele vai começar pelos mais antigos, por quem paralisou e por aí vai. Beleza. Então, hoje, até agora, nada do iFood, né? Não, assim, o iFood está falando que, assim, ó, vou falar peremptoriamente, não existe resposta do iFood às nossas solicitações, tá? E aí o iFood, ele publicou ontem um negócio dizendo que era fake. Não, a gente respondeu sim. Mas respondeu, assim, na base daquele negócio, em matérias principalmente, não resta a menor dúvida, muito pelo contrário, aliás, e é isso. Assim, eles não viram resposta, não diz nada, né? Eles não vão chegar pra gente e falar assim, galera, eu posso pagar 8. E aí, para eu virar e falar assim, pô, 8 não dá não, mano, porque 8 não é nem aumento, 8 não é nem reposição de perda, entendeu? Ou seja, não tem como a gente entrar em negociação com o iFood, porque ele acha que ele pode enrolar a gente. Então, assim, a resposta deles é a resposta que eles encaminharam pra gente, pra imprensa, tá ligado? E a resposta deles não quer dizer nada, não responde aos anseios da categoria. Então não adianta, isso não é resposta, a gente não quer ser amigo do iFood, a gente não quer conversar com eles, entendeu? Não quer ficar trocando ideia. Pô, é mesmo? Vocês respeitam o trabalho do entregador? Respeitam o direito à manifestação mesmo? Que é isso que eles falaram na mídia. A gente respeita o direito à manifestação. Tem que respeitar, caramba, o direito não é eles que estão dando, é a Constituição. Né? Então, respeita porque a Constituição obriga, não é porque eles são bonzinhos. Então, a gente não quer trocar essa ideia com eles. A gente quer saber quanto vai ser o aumento que eles estão pretendendo dar, para a gente iniciar negociação. Porque é isso que a gente precisa fazer. Né? A rua não parou à toa. O que a rua quer é o aumento, ela quer a valorização. Então, é isso que o iFood tem que falar. E nesse sentido, o iFood deu alguma resposta? Zero. Então, a gente vai continuar falando peremptoriamente. O iFood não falou nada, por mais que ele diga que falou.